podemos, se calhar, dar início à nossa uma hora com o terapeuta. Durante uma hora nós vamos conversar aqui um bocadinho e trocar ideias e experiências. E hoje a Nádia, a minha convidada é Nádia, a doutora Nádia Brock, para muitos é conhecida, mas para quem não a conhece ela vai-se já apresentar. A doutora Nádia Brock é médica funcional, ela já nos vai explicar o que é isso, médica funcional, e ao mesmo tempo ela também é terapeuta. E hoje nós vamos falar sobre a medicina funcional e sobre a cura prânica. De que forma é que estas duas abordagens podem ajudar as pessoas no seu bem-estar e na sua saúde em geral. Ok? Vida Nádia, É um bem-vinda. prazer mais uma vez contigo. As conversas são sempre super interessantes e muito fluidas, então obrigada por me convidares mais uma vez. Eu é que agradeço por teres aceito o convite. Nádia, eu queria começar esta live para que as pessoas te conhecessem um pouco, as pessoas que não te conhecem. Eu acho que já muita gente te conhece, mas as pessoas que não te conhecem saibam quem és tu. Tu és médica e depois tem esta questão da médica funcional. E provavelmente muitas pessoas não sabem o que é medicina funcional. O que é isto da medicina funcional? Bem, primeiro quem eu sou? Sou Nádia, pronto, chamo-me Nádia, sou mãe, tenho duas meninas de 4 e 7 anos de idade, novitas ainda, e pronto, o meu sonho sempre foi médica, ser médica, querer ajudar pessoas, transformar vidas, ajudar com que as pessoas tivessem maior qualidade de vida. E pronto, e acabei por fazer medicina. Na verdade, escolhi sempre uma vertente de medicina que ajuda a salvar vidas, resgates aeromédicos, cuidados intensivos. Sempre houve uma tendência para ir para a cirurgia, mas não gostei de ficar muitas horas em pé, que era a minha opção inicial. Então, aí fui mudando e acabei por ir para uma área da medicina onde se resgata vidas e se salvam vidas com topo de investimento, com topo de equipamento. Mas o que ficou depois bastante claro é que, apesar de eu estar a fazer um investimento muito, muito intenso, aquilo não resolvia bem o problema da pessoa. Então, eu resgatava a pessoa, tirava a pessoa da zona vermelha, do risco de morte, e depois o que acontecia é que a pessoa continuava sem soluções, a pessoa continuava com todos os seus problemas. E depois com a minha filha doente, que depois tinha uma doença autoimune, eu queria trazer cada vez mais soluções para ela. O que é que depois aí a seguir aconteceu? Aconteceu que eu fui estudando cada vez mais e então comecei a estudar terapias alternativas, terapias complementares, estudei nutrição integrativa, medicina funcional, fitoterapia, aromaterapia e depois aos poucos chegou até mim a cura prânica, né? Então, que foi mais um agregar aqui de valores, de conhecimento, de artes e tudo mais. Mas o que é então Mas funcional? desculpa, mas a tua formação de base, porque tu estavas na medicina intensivista? A minha especialidade, e eu fiz especialidade, é medicina intensiva, ou seja, reanimar pessoas que estão a um nível muito, muito baixo de vitalidade, ligadas às máquinas, que é a imagem que as pessoas têm, é reanimar, choques, que é essa a minha área. Quando estudei medicina funcional, para mim fez todo o sentido, que é efetivamente pegar, perceber qual é este problema e ir investigar. Quando eu falo, explico o que é medicina intensiva, eu uso a medicina intensiva como um detetive, mas não de detetive só daquilo que é médico, só do que é o corpo, mas um detetive de tudo que envolve a pessoa. E este detetive vai envolver questões de psicologia, este detetive vai observar a alimentação, este detetive vai ter que observar o estilo de vida,
as relações, como a pessoa vê o mundo, como a pessoa se sente, o seu propósito, a sua espiritualidade, infecções que já teve desde a infância, se teve fungos, alterações genéticas. Então, uma abordagem tão ampla, tão ampla, tão ampla, que eu não tinha percepção desta amplitude na medicina convencional, que eu disse, uau, faz todo sentido. Então, eu assumi este casamento destas duas áreas, tanto da medicina intensiva ou da medicina convencional, junto com a perspectiva e abordagem de todas as terapias complementares. Esta é a minha abordagem. Na verdade, é uma abordagem em que eu abordo todo o meu conhecimento, em que eu junto todos os conhecimentos e eu vou dando aquilo exatamente que a pessoa precisa. Olha, Nádia, mas diz uma coisa, como médica intensiva, né? É assim que se diz, intensiva, Sim. tu quer dizer que, como intensiva, é uma coisa como medicina geral, ou não? Tens que saber um pouco de tudo ou é só específico para alguma... Explica-me lá como é que isso funciona. O cuidados intensivos, vamos dizer que literalmente, eu abordo todos os doentes de cirurgia, eu abordo todos os doentes da medicina interna, das outras áreas da medicina, mas em estados extremamente críticos. Vamos dizer em que uma doença normal da medicina interna, por exemplo, uma malária, normalmente não tem que entrar em coma. Se entrar em coma, quem vai cuidar sou eu. Se existir um problema de cirúrgico com uma hemorragia grave, quem vai cuidar é a medicina intensiva. Se existir um queimado com uma grande extensão de queimadura, em que precisa de ser entubado e ventilado, quem vai cuidar sou eu. Nos doentes, na altura, quando eram os doentes, né, há 2 anos atrás, com estas doenças que houveram, né, que afetaram grande parte do mundo, quem abordava os casos graves é a medicina intensiva. Então, a medicina intensiva é aquela medicina, e é intensiva porque há suporte de vida com apoio de máquinas, não é? Há aquela reanimação, muitos fármacos. O doente, a gente até gostava de brincar que o melhor doente era o doente calado, em que o doente não participa em absolutamente nada, a gente só pega no corpo e só trabalhamos no corpo do doente. Quando o doente começa a abrir os olhos, a falar, é para ir embora e para os outros serviços. É literalmente assim, nós só trabalhamos com doentes em coma, se não tiver em coma, a gente induz o coma para conseguirmos tratar. Mas isso deve ser, eu ao ouvir isso, deve ser uma coisa muito intensa. Muito intensa. E como é que, como médica, como é que vocês gerem estas situações de crise? Porque eu consigo imaginar que não deva ser fácil todos os dias, horas e horas, ver pacientes neste estado. Como é que é para ti? Como é que foi para ti vivenciar esta intensidade das pessoas à beira da morte, não é? Sim. Em risco de vida. O que é que isso significa para ti? É literalmente um ambiente de guerra, constante um ambiente de guerra. Como se nós estivéssemos num... A minha percepção era esta, apesar de, dependendo do turno e dependendo, e isto agora trazendo aqui estas energias, dependendo do chefe da equipa e dos elementos da equipa que estivessem na liderança, principalmente a equipa médica, o turno poderia ser ou totalmente caótico ou totalmente pacífico. Isso era incrível. Pronto, já estamos aqui a trazer a parte energética. Mas, efetivamente, consoante a estabilidade emocional da equipa, o turno poderia ser completamente violento para todas as pessoas, de ficarmos 24 horas acordados e não 24 horas, porque é suposto o médico ter um tempinho para conseguir descansar e estar tudo controlado e todos os doentes controlados e todo mundo calmo. E consoante a equipa, havia turnos completamente caóticos em que o doente havia 4 ou 5 paragens simultaneamente
e não haver equipa suficiente para conseguir abordar tanto doente. Então, doentes a entrar, doentes a estabilizar e doentes que poderiam estar melhor. E ter que... E quantos anos é que tu fizeste isso? Durante muito quanto tempo é que tu estiveste a trabalhar assim? 10 anos. Quantos? 10. 10 anos. O que é que 10 anos. significa para uma pessoa trabalhar neste estado de pressão constante, permanente, durante muitos dias e durante muitos meses e durante muitos anos? O que é que isso significou para ti, Nádia? Vamos trazer, porque o que significou para mim não é para os médicos em geral, ok? Eu tenho uma percepção diferente, eu tenho uma personalidade diferente. O que acontece e que eu vi em muitos médicos é que muitos deles ficaram extremamente frios, tornaram-se pessoas muito frias, com uma couraça emocional tão grande e quase insensibilizados, não no sentido de não ser sensível à dor, mas não ser sensível ao caos, aos problemas, não se... Havia dois grupos, a pessoa que não se abalava de forma alguma com uma situação e conseguia trazer esta paz, e é uma coisa que quando está extremamente caótico eu consigo pegar, acalmar, trazer soluções e conseguir gerir o problema. E havia aquelas pessoas que levavam aquilo de uma forma tão emocional, tão emocional, tão emocional, que literalmente o turno tornava-se muito instável. Então a pessoa tinha que ter uma couraça emocional muito grande. Também a pessoa torna-se um bocadinho mais distante de tanto drama, porque de drama caótico da vida do dia a dia, porque nós vivíamos constantemente a iminência da vida e da morte. Constantemente a iminência. O doente que chega aos cuidados intensivos é um doente que tem entre 70% a 100% de chance de morrer. Yeah. E nós reduvíamos a pessoa que tinha 30% de chance de vida, nas nossas mãos ela passava a ter 90% de chance de vida. E nós conseguíamos reduzir efetivamente as taxas de mortalidade, a pessoa vinha em uma média de taxas de probabilidade de morte entre 70, 50, 70, 80, 90%, e nós conseguíamos salvar esta pessoa. Nós temos, né, no local onde eu trabalhei, nós tínhamos uma taxa de sobrevivência muito, muito boa, ok? Ou seja, a pessoa que vinha com 90% de probabilidades de morte, num grupo de 100 pessoas, nós conseguíamos ter 19% de taxa de sobrevivência, né, de sucesso, ou seja, só 19% é que morriam, então tínhamos assim uma taxa de sucesso muito alta, de 80%, muito boa. A nossa taxa de sucesso estava muito mas o que é que significa para vocês, por exemplo, num estado de querer salvar a vida e de vocês não conseguirem, das pessoas acabarem por vir a óbito, né? Como se diz aqui em Angola, falecer? O que é isso para um médico? Bem, olha, eu não posso dizer para os outros colegas, mas para mim eu tocava-me muito pessoalmente do tipo, porque e depois eu tive que arranjar uma estrutura mental, uma estratégia mental em que eu tinha que fazer sempre o melhor que eu podia, o melhor que eu conhecia, o melhor que estava nos meus recursos, o melhor da minha capacidade, e eu dava o litro, ao ponto de, ok, se ele morreu, eu fiz tudo e fiz com que toda a equipa fizesse tudo para salvar este doente. Okay? Então, esta sempre foi a minha estratégia mental, de tipo, ok, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, se morreu eu estou em paz. Eu fiz tudo que estava, que era possível, se morreu é porque tinha que ir. E a gente tinha que fazer isso. E isto eu estou a falar na minha perspectiva, e eu não posso falar na perspectiva dos outros colegas, ok? Só posso falar mesmo na minha sala. Sim, mas diz-me uma coisa, ao longo de 10 anos, quantas pessoas é que infelizmente faleceram daquilo que tu assististe? Tens uma ideia, mais ou menos, aproximadamente? Não. Não sei dizer. 20, 30, 40, 50, 100 pessoas? Devo ter visto mais de 200 pessoas a morrer, com certeza. Vamos dizer que se morresse um
vá, 1 ou 2, 3 por semana em 10 anos. Yeah. Muitas pessoas morreram. Okay. Então, num determinado momento, tu chegaste à conclusão de que não era bem por aí que tu querias ir. Tu querias estar mais no âmbito da prevenção, da cura, não de salvar vidas no ato da iminência já, Sim. no final da vida, mas querias prevenir que as pessoas chegassem a esse ponto de chegarem a um estado de crise, certo? O que aconteceu? Chegou um ponto em que começou a frustrar-me muito, não pela morte, porque eu levava, assim, eu lidei com a morte de 2 formas diferentes, ok? Vamos trazer aqui uma perspectiva diferente da forma como eu lidava com esta morte. Primeiro, eu uma pessoa que tinha muitos vícios, maus hábitos, que bebia, que literalmente estragou a sua vida, a pessoa foi responsável pelo seu corpo, tratou mal o corpo, vai morrer, eu tenho paz com isso. Ele tratou mal, foi responsável com a sua vida, morreu, tudo bem. Agora, um jovem, chegava até, os jovens, assim, nos últimos 5 anos estava absurdo e isto impressionava muito. As pessoas mais novas do que eu, jovens, a terem AVCs, hemorragias, a ficarem paralisados, mulheres que vinham com sintomatologia muito grave e muito jovem, que quando eu vi e estive a fazer a minha formação fora, no estrangeiro, dizer, não, calma, isto é só doença de velho, como é que aqui a nossa população está a ter doenças que lá fora só surgem aos 80 anos? Como é que eu estou a ver um jovem atrás do outro assim? Okay? E uma coisa é ver uma pessoa que se tenta matar por suicídio, outra coisa é uma pessoa que morre de velhice, tudo bem. Outra coisa é a pessoa morrer com uma infecção grave e a gente fazer tudo que estava ao nosso alcance, ok, morreu de infecção grave, e a infecção é mesmo assim, mas o que me abalou mesmo é a pessoa morrer por uma coisa de estilo de vida. E ver AVCs em jovens de 30 anos e ficarem paralisadas e em estados de morte cerebral, eu não conseguia perceber isto. Sempre foram 3 situações que eu não conseguia lidar. A mulher grávida ou a mulher pós-parto, o jovem que vinha e que morria por doenças de estilo de vida. Quando eu falo de doenças de estilo de vida, obesidade, hipertensão, diabetes, doenças crónicas evitáveis, e crianças. Ok, crianças é uma questão pessoal, né? Porque ninguém, eu acho, ninguém gosta de ver uma criancinha sofrer, eu não conseguia. Mas ver jovens da minha idade ou mais novos com doenças completamente evitáveis por não saber viver, a dizer, não, isto não está a fazer sentido. Então, literalmente voltavam. E depois era, a pessoa ia, tinha alta, e quando voltava no mesmo estado. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Tu não aprendeste com os teus erros? Quer dizer, vais com uma crise hipertensiva, vais e não procuras melhorar o teu estilo de vida. O que é que se passa? A informação não está a chegar e depois a percepção de que a minha própria vida, numa altura, vamos dizer, há 7 anos atrás, também tinha aqui algumas coisas que não estavam a funcionar tão bem. Eu estava a aumentar de peso, o meu marido na altura tinha crises asmáticas, eu vivia num níveis muito elevados de stress e de ansiedade, por causa, que depois percebi que era óbvio, por causa do local onde eu trabalhava, do sítio onde eu trabalhava. Então, disse, não, Camille, o meu estilo de vida está errado, o estilo de vida destas pessoas também está errado, tem que haver uma solução. Então, foi nesse momento que tu decidiste abandonar os cuidados intensivos e não, começaste a cuidar de ti. Nesta altura eu não abandonei os cuidados intensivos. Nesta altura eu disse, não, calma aí, eu vou formar-me. Eu preciso de fazer upgrade, estudar, perceber o que é que me falta. Onde é que eu posso melhorar e comecei primeiro a melhorar a mim. Eu melhorei a mim e a qualidade de vida da minha filha. E quando eu decidi melhorar a minha vida, o meu estilo de vida, foi tão impactante que eu disse, uau, é este o caminho afinal?
Afinal, é mudar a alimentação, cuidar do meu intestino, gerir as minhas emoções. Uau! Isso é super fácil, por que é que as pessoas não fazem? Então, literalmente, comecei a ver uma falha no sistema, por assim dizer. E essa falha, como é que tu defines essa falha no sistema? O que é que falha? O que é que está a falhar no sistema? O sistema não é necessariamente o sistema de saúde, nem é coisa. O sistema é a forma como as pessoas vivem. O cultural, o que era os bons costumes de saúde e bem-estar, foi sendo absorvido pelo estrangeirismo de hábitos de vidas de fora que não são nossos. Então, vem Tipo o quê? Podes dar alguns exemplos? Do tipo nós estarmos, que nós temos aqui um pouco tempo de experiência, vamos falar aqui da cultura de Angola. Nós temos muito pouco tempo de convívio com o consumo de muita batata, de consumo de coisas muito fritas, que não é cultural nosso. O nosso cultural é comer ramas, comer uma paca e um funge com muitas folhas e com muitas ramas, que é dividido para 10 pessoas. Vamos dizer que uma paca tem um castorzinho que equivale ao tamanho do frango, que é dividido para 10 pessoas, que de repente as pessoas começaram a comer quantidades elevadas de proteínas, começam a comer quantidades elevadas de carboidratos e depois, ao mesmo tempo, um estilo de vida extremamente sedentário, em que as pessoas não apanham luz do sol, as pessoas não se movimentam, as pessoas não comem com a qualidade que deveriam estar a comer. Engraçado que não apanham muito sol num país tropical como Angola, que tem tanto sol, e mesmo assim as pessoas fogem do sol. Lá está, ou seja, lá está, é o que eu digo, a invasão de uma cultura que não é nossa. Então, um empresário, ele veste camisa, casaco, vai engravatado num país tropical em que às vezes temos 38 graus de temperatura. Não faz Mas sentido. temos de usar o ar-condicionado. E depois tem que usar o ar-condicionado, que logo não faz sentido. Vamos usar roupas mais leves e vamos usar. O que é que acontece? Quando usamos o ar-condicionado constantemente, nós não suamos, porque não suamos, estamos a guardar para dentro de nós determinadas toxinas. Porque andamos todos cobertos e nós temos uma. Né, eu não tenho uma testa tão escura, mas há pessoas que têm um tom de pele mais escuro. Estas pessoas elas precisam de apanhar 5 vezes mais exposição, mais tempo de exposição ao sol para produzir o grau de vitamina D que eu apanho em 20 minutos. Então, se eu preciso de 20 minutos, a outra pessoa precisa de 2 horas ao sol. Então, ok, nada. Está Sim, não, sempre em casa. Desculpa só te cortar, é só para podermos dar seguimento e chegarmos aonde nós queremos, porque o tempo passa tão rápido, já estamos aqui a quase meia hora. Então, assim, então era para perceber um bocado ainda dentro dessa história de como é que tu passaste para a medicina funcional, porquê que tu passaste para a medicina funcional, como é que isso funciona na prática, qual é a diferença entre ser médica intensiva e ser médica funcional, porque eu queria que nós fôssemos conduzíssemos até como é que chegaste às outras terapias alternativas, de que forma é que isso complementa o teu trabalho? Primeiro, antes da medicina funcional, eu fiz uma formação em saúde integrativa. E na formação de saúde integrativa, a gente vê corpo, mente, emoções, o que a pessoa come, o seu propósito, o estado financeiro, a gente vê as relações, a pessoa com o meio e vemos as relações da pessoa com a espiritualidade. Okay? E isto começou a fazer, quando a gente pega e observa, faz todo sentido. Depois, na medicina funcional, que é algo mais específico, é ver as predisposições genéticas, perceber o que é sensibilidade ou alergia, porque há uma data de coisas que não são alergias, mas as pessoas têm sensibilidades. Perceber o impacto de fungos, de bactérias, que não sempre são doenças infecciosas graves, como uma malária, mas são doenças infecciosas muito insidiosas que depois originam a pessoa a terem crises asmáticas, crises alérgicas, problemas intestinais constantes e que a pessoa trata e nunca vê o problema resolvido porque a raiz do problema não é observado. Então,
perceber como as emoções trazem a doença e não dizer, não, isto é psicossomático, não dizer, não, esta pessoa é emocionalmente instável, não. Há formas das emoções penetrarem no nosso corpo, a pessoa nem ser uma pessoa completamente estável, mas a pessoa tem um impacto da sua emoção ali a trazer qualquer coisa. Todo mundo sentiu uma dor de estômago após um stress, uma discussão, e depois tem uma dor de estômago. Não é porque a pessoa está a fazer um psicossomático, uma reação fisiológica acontece, porque grande libertação de ácido clorídrico para o estômago, e a pessoa vai ter dor de estômago. Não é a pessoa que está com instabilidade emocional e o estômago está para vir a trazer uma dor de estômago. Não, é esta percepção que existe na medicina convencional, que a medicina funcional separa. E como é que faz? Como é que faz essa diferença? Como é que, na medicina funcional, como é que funciona esta parte? Literalmente muita fisiologia, que é a minha base de cuidados intensivos. Nós, em cuidados intensivos, nós vamos até mitocôndria. Eu adoro cuidados intensivos por causa do conhecimento de como funciona o metabolismo no fígado, como é que funciona o metabolismo no fármaco, como é que funciona. E eu sempre gostei de estudar a molécula. Sempre estudei a molécula em cuidados intensivos. Só que a abordagem da medicina funcional é esta observação à molécula, mas para uma pessoa que aparentemente está estável. Então, o cuidado é observar a molécula numa pessoa completamente caótica, em que literalmente há uma guerra no termonuclear, ok? Mas a pessoa que está no dia a dia é o buraco na estrada do Anda. Não estamos em guerra, mas rói que rói. Nós não estamos na Ucrânia, por exemplo, mas o buraco rói-nos a cabeça, por exemplo, né? Então, mas e depois, como é que isso funciona? Porque eu queria perceber, é assim, ok, da medicina intensiva para a medicina funcional mudou, não é? A abordagem mudou, não é? Mas o que é que mudou mais? Como é que funciona agora a forma de tratamento, a forma de se curar? Como é que isso acontece? Isto aqui agora, outra grande diferença que existe é a bioindividualidade. Ou seja, na medicina convencional nós temos, ok, a pessoa tem malária, está aqui o protocolo da malária, aplicamos o protocolo da malária. A pessoa tem pneumonia, aplicamos o protocolo da pneumonia. A pessoa tem uma infecção grave, aplicamos o protocolo da infecção. A pessoa fez uma paragem, aplicamos o protocolo. E é um conhecimento constante de protocolos. Na medicina funcional existe aqui um cunho. Para mim não existem absolutamente nenhum protocolo, apesar de alguns fluxos serem mas a não existência de protocolos para uma pessoa só, porque nós não somos iguais. O meu cabelo não é igual ao teu, o teu tom de pele não é igual ao meu, a minha voz é diferente da tua, e assim o nosso corpo reage de formas diferentes. Então, na medicina convencional, se alguém tem uma crise hipertensiva, eu dou-lhe um comprimido de captopril. Quando eu vou fazer a minha abordagem na medicina funcional, eu vou lhe perguntar: você tem dormido? Você tem bebido água? Você está bem com a sua família? Como é que está? Sente-se bem? De uma forma geral, que emoções é que você tem vivido? A sua vida tem sido fácil? E tudo isto é completamente ignorado numa outra abordagem, porque na medicina convencional 90% são doenças do estilo de vida desconhecidas e 10% é hormonal. Quando eu faço uma abordagem de medicina funcional, eu tenho que ver tudo. Eu vou rebuscar absolutamente tudo. Às vezes pode ser por causa da alergia da pessoa. Às vezes pode ser porque a pessoa não está a dormir bem. Às vezes pode ser porque a pessoa tem uma intolerância alimentar que desconhece. Às vezes pode ser porque o corpo está inflamado por um estilo de vida. Então, o que eu faço? Primeiro, ok, porque para mim, e lá está, eu tenho uma grande influência de cuidados intensivos, para mim a base de toda a doença é a inflamação, né? E há de ser, a base de toda a doença é a inflamação, então eu peguei,
estudei fitoterapia, criei os meus chás anti-inflamatórios. Ok, primeiro a pessoa vai tomar sempre o chá anti-inflamatório e tem pessoas que até reduzem peso, tomam o chá anti-inflamatório e reduzem, a calça fica mais larga, reduzem 3 a 4 quilos só com chá, sem mudanças de alimentação nem nada. Okay? Então, isso tem bastante impacto. Depois eu vou ver o estilo de vida. Então, mostra-me lá como é que está o teu estilo de vida. Mostra-me lá como é que está a alimentação. E para mim, a alimentação é um grande pilar. Depois eu vou, quando eu arrumo a alimentação da pessoa, arrumo o estilo de vida da pessoa, depois começo a entrar em campos que não são abordados pela medicina convencional. E algumas pessoas até se sentem que são as emoções. Quando eu começo a observar as emoções das pessoas, e as pessoas não estão habituadas ao médico falar de emoções, já se espantam, depois gostam, e alguns é como se a gente estivesse a tocar na ferida e custa, mas depois as pessoas libertam-se de alguma forma. Aqueles que aguentam observar as suas próprias emoções, elas conseguem ter resultados fantásticos. Aqueles que não aguentam, depois vão, mas fica aquela coisa na ideia, depois conseguem os seus resultados de uma outra forma. É fantástico. Olha, e onde é que começa a entrar as terapias, a cura prânica? Como é que tu introduziste a terapia prânica, a cura prânica dentro da medicina funcional? É? Porque é mais uma ferramenta, mas como é que isso funciona para ti? Percebi que faltava uma coisa. Percebi em vários clientes meus, nós já tínhamos resolvido a alimentação, nós já tínhamos resolvido o estilo de vida, nós já tínhamos abordado meditação, técnicas para gestão emocional, aromaterapia, já tínhamos feito chá, já tínhamos feito uma data de coisas e a pessoa não ficava bem. Havia qualquer coisa que não estava. Havia qualquer coisa que eu não conseguia perceber. E eu dizia, mas tu estás a meditar? Sim, melhor, mas... E quando depois, né, eu fiz também, né, tive aqui uma abordagem de terapias prânicas, e quando eu vi a mudança que fez em mim, eu disse, uau, é isto que falta. Isto é o que falta. E aí, para mim, ficou muito claro uma imagem de que nós somos um iceberg. O que nós vemos é o corpo, que é como se fosse a ponta do iceberg, depois tem os nossos pensamentos, depois tem as nossas emoções e depois tem a parte espiritual que inclui o todo. E quando todas estas perspectivas não são abordadas, vai estar sempre incompleto. Então a importância de nós olharmos para esta parte energética, para esta parte espiritual, para este lado é fundamental, é fundamental. E isso muda o quê na vida dos pacientes? O que é que isso significa? Quando tu tens essa abordagem, quando tu vês isto numa perspectiva mais prânica. E o Pranic Healing é só para explicar às pessoas que o Pranic Healing, as terapias prânicas, é cura prânica, é uma técnica que tem a ver com o manusear das energias, da energia vital que todos os seres, todos os corpos têm. Portanto, é conseguir ajudar a pessoa a nível físico, mental, emocional e espiritualmente, através das energias, na manipulação das energias. Okay? Pronto, então é disso que nós estamos a falar e que a doutora Nádia está a falar que a um determinado momento ela acrescentou, não é? Agregou mais valor aos serviços dela, aos cuidados dela, acrescentando as terapias prânicas. Nádia, mas explica lá, como é que tu estás a introduzir estas terapias prânicas nesta questão funcional? Primeiro, uma coisa que eu acho que é extremamente importante é a pessoa ter uma abertura para isto. A pessoa perceber que a pessoa é corpo, mente e espírito e perceber que se de alguma forma esta faz parte de si. Se a pessoa não aceitar que, bem, que a pessoa só acha que é só corpo, que é só mente, que é só emoções, nem sempre se consegue fazer esta abordagem. Nas pessoas que sim
dizem, Nádia, faz o que é necessário fazer e faz. Eu tenho resultados fantásticos de pessoas que não conseguem dormir há uns dias e de repente conseguem dormir. Estou cheia de dores e depois conseguem. Então, mesmo que já se abordou isto e aquilo, parece que falta sempre falta um pedaço, que eu não sei quantificar a quantidade de pedaço, mas o que eu sei dos meus conhecimentos de física quântica é que este pedaço é maior do que tudo o resto. Mas eu quero perceber o que é que isso significa, por exemplo, alguém que vai à médica, não é? À doutora Nádia, que é uma médica funcional, é intensiva, médica intensiva e funcional, e também agora juntou-lhe as terapias crânicas. O que é que isso quer dizer? Tu vês a questão física, não é? Mas em que momento é que o Pranic Healing entra nas tuas sessões? Olha, primeiro eu tenho que ter, a pessoa tem que ter a vontade comigo, ok? Eu tenho que conhecer já esta pessoa de algumas consultas e ter a vontade e perceber que isto, que eu sou uma pessoa séria, aquilo que eu vou apresentar é de confiança, ok? E isto a pessoa já veio construindo uma relação comigo. E depois, quando, ok, já abordamos isto, já abordamos aquilo, já abordamos vários fatores e há uma coisa que não se consegue, que eu não consigo abordar, eu apresento, olha, temos mais esta solução. E é nesta solução que eu vou fazer o meu melhor e nós podemos fazer isto e é feita, pode ser a presencial, pode ser a distância, mas a gente faz esta terapia. E a pessoa aceita. E quando a pessoa aceita, ela de repente diz, uau, olha, de repente já me sinto melhor nisto, olha, resultou mesmo, olha, já consigo dormir, olha, já estou muito melhor daquele problema. Mas nada, o que é que tu fazes concreto? Porque, por exemplo, na medicina passas uma medicação, um remédio, mas no Pranic Healing tu fazes o quê, concretamente? Posso dizer? Bem, o que é que eu faço? Vamos dizer, aqui de forma que não pareça, que possa parecer confortável para as pessoas, é, é, é limpar um campo. Olha, como é que a gente explica? Todo mundo já sentiu isso. Quando nós estamos num ambiente pesado, não é? Vamos dizer que a pessoa está super feliz e de repente entra numa sala e está um ambiente pesado. Esta pessoa sente este ambiente pesado. Corta a faca. Eu, quando trabalhava nos cuidados intensivos, quando a pessoa morria, eu sentia a ausência da pessoa. Sente-se completamente. Ou quando, de repente, está um ambiente assim, que não está tão agradável, e vem aquela pessoa que enche a sala de alegria, ok? Esta percepção também se tem para as doenças, também se tem para os incômodos do dia a dia, ok? Isto só vocês vão conseguir perceber especificamente quando fizerem a formação, ok? Mas é um tato, é uma percepção que é treinada, é uma percepção que é desenvolvida, ok? E uma capacidade que se cria de alterar estas circunstâncias, porque nós podemos alterar, né? Nós podemos aqui, por exemplo, fazer aqui um exercício de terapia de riso, e acho que todo mundo já viu alguns vídeos de terapia de riso em que há aquela pessoa que começa a rir espontaneamente e de repente 20 pessoas estão todas a rir. Uma pessoa decidiu mudar a sua energia e de repente todo mundo sincroniza e todos ficam no mesmo nível de energia. E isto dá para fazer de forma intencional, né? Todos fazemos de forma intencional, e dá para alguém que saiba fazer modificar esta forma da pessoa estar, ok? Mas tem que ser em processo, e sinto-me muito feliz por ter feito essa formação da forma como eu fiz. É feita num processo muito consciente, num processo muito ético, num processo com muita consciência, e o que é fantástico é a construção do caráter e a necessidade da pessoa ser cada vez mais responsável. Né? E uma coisa que eu a construção do caráter, ou seja,
Isto é uma ferramenta que não é dada a qualquer um e para a pessoa conseguir desenvolver, a pessoa tem que ter efetivamente um caráter, algumas características, um coração bom, porque de alguma forma a pessoa tendo um coração bom, aí é que os resultados funcionam. São muito mais Deixa-me fortes. aqui acrescentar e reforçar também esta coisa do Pranic Healing, também como é que funciona. Para quem não sabe, o Pranic Healing trabalha com centros energéticos que existem ao longo do nosso corpo, ao longo da nossa coluna vertebral. Existem vários centros energéticos que são chamados, que são conhecidos como chakras, e os chakras são as fontes, são como se fossem estações de gasolina, mas neste caso estações energéticas que absorvem energias do ar, da terra e do sol, e que controlam e energizam um ou vários órgãos do nosso corpo e também têm funções psicológicas. Então, o que é que acontece? Quando nós tomamos consciência do que é isto da prana, que é a energia vital, e que é uma energia fundamental que nos mantém vivos, nós começamos a praticar como se fossem milagres. E também esta terapia prânica é também chamada a cura pelas mãos, em que nós nem sequer precisamos tocar nos clientes, mas que porque nós não somos só a nossa dimensão física, também temos uma dimensão mental, emocional, espiritual. Nós temos à nossa volta um corpo energético e esta cura começa a dar-se início nesta parte, neste campo magnético, neste campo energético, é que começa a cura. E muitas das vezes, doenças manifestam-se, antes de se manifestarem mesmo a nível físico, elas manifestam-se a nível deste nosso campo magnético. Então, o terapeuta prânica, o Pranic Healer, o que é que ele faz? Há pessoas que são mais sensíveis e que têm esse grande dom de, por exemplo, de conseguirem ver coisas e energias, mas a maior parte de nós, dos mortais, consegue sentir, qualquer pessoa consegue sentir, e é por isso que nós aprendemos isto na formação, onde é que no nosso corpo magnético existe um excesso ou falta de energia. E esse controle, esse equilíbrio, essa procura de equilíbrio no nosso corpo é que é então o Pranic Healing. É o poder de duas técnicas fundamentais, que é o de limpar estas energias que estão sujas, entretanto, que nos causam a doença, e, por outro lado, ajudar no processo de recuperação, projetando energia. E o que é que isso significa? Significa que o nosso corpo é super inteligente e ele tem essa capacidade de autorregeneração, autorrecuperação. E é através deste processo, desta troca química entre a limpeza daquilo que não interessa, que não nos ajuda, e a projeção de nova energia, de prana, é que se dá o processo acelerado da recuperação. E daí que seja também extremamente importante, em combinação com a medicina funcional, não é? Que tem muito a ver com a parte física e com esta parte científica, e toda esta parte das moléculas e todas essas coisas que são fundamentais. O que é que a cura prânica vem fazer? Ela vem complementar todo este processo de cura que é feita pelos médicos e ajudar o cliente, o paciente, a se recuperar de uma forma mais rápida que em circunstâncias normais e a demorar bastante tempo. Okay? Isto sobra um bocadinho aqui relativamente ao Pranic Healing, e o fascinante do Pranic Healing é que qualquer pessoa pode fazer o Pranic Healing se estiver realmente, e aqui vem esta questão que estás a falar, que é o facto de termos um coração de querer realmente ajudar as outras pessoas, de querer curar, de ter este dom de querer curar. E depois conjunta-se às técnicas, né? As técnicas do Pranic Healing, que, atenção, que elas não substituem o médico, não é? Um Pranic Healer não é médico, mas o médico pode ser Pranic Healer, está aqui a prova, e esta complementariedade ajuda com que a pessoa se sinta bem e que se recupera rapidamente, mesmo nas doenças mais complexas, como, por exemplo, tumores, cânceres, problemas cardíacos, hipertensão e muito mais, e muito mais.
mas isto está associado também, como tu disseste muito bem, a um estilo de vida. Então, aquilo que eu percebo também é a tua batalha, não é? E na ajuda dos teus clientes, é preciso, precisamente consciencializá-los da importância de um estilo de vida saudável. É? E que passa não só pela questão física e a alimentação, mas também por um equilíbrio mental, emocional e também espiritual. É isso? Sim, sim. O estilo de vida é fundamental. E quando a gente fala do estilo de vida, não é só o que vestimos, não, eu falo muito de qualidade de vida. Para mim, uma vida com qualidade é um estilo de vida em que eu consigo ser feliz. Né? Quantas pessoas que a gente vê, né, até bem pouco tempo, dos jovens lindos, com corpo super fit, suicidaram-se, né, com bons salários. O dinheiro não é qualidade de vida. Poder não é qualidade de vida. Comer coisas caras não é qualidade de vida. Qualidade de vida é eu sentir-me confortável na minha principal casa, que é o meu corpo, em que tudo onde eu estou, eu me sinto bem, não é? Eu sentir-me em paz, eu estar em qualquer lado e poder sentir paz ou poder trazer dentro de mim paz e conseguir estar feliz. Quando a gente traz a qualidade de vida para estes termos, as pessoas associam a felicidade a viagens, a felicidade ao consumo, mas não. A felicidade é um estado que vem de dentro para fora. E é a percepção de que isto pode ser construído. Né? Então, o estilo de vida é trazer um estilo de vida em que eu possa ser feliz. Né? Mas, para muitas, porque nós vivemos muito num mundo muito material, as pessoas só percebem isto quando a gente, na minha perspectiva, né, porque eu começo sempre pelo corpo, eu abordo primeiro o corpo e depois as pessoas começam aos poucos perceber que não são só o corpo e começam a perceber, calma aí, agora vamos ver os pensamentos, agora vamos ver as emoções. De repente percebem o impacto que as emoções têm, e depois de elas perceberem o impacto que as emoções têm, agora vamos ver, calma aí, ainda há algo maior. Há algo que ainda tem mais impacto, que é esta parte energética. E que estão juntas, coladas as emoções, ao meu ver. Ao meu ver. Por exemplo, porque quando a gente tem estas noções de espiritualidade, né, a nossa principal noção de espiritualidade vem do cristianismo, e no cristianismo fala-se muito das emoções, fala-se de praticar o amor, aprender a ter paz, cultivar, ter um caráter de ser justo, bom e agradável. Então, perdoar, ter compaixão, amar compaixão. mesmo os nossos inimigos. Então, as emoções estão muito conectadas à parte da espiritualidade. E é trazer essa consciência. E trazer esta consciência que se eu tenho um grupo de emoções, né, e é uma data de situações, se eu tenho um grupo de emoções, parece que surge um movimento de caos ao meu redor. Se eu tenho outro grupo de emoções, parece que há um movimento de paz e de beleza e de amor ao meu redor. Então, quando a pessoa percebe que na ponta de cada emoção há um mundo, há uma infinidade de possibilidades, traz isto, né? E eu sinto muito, há uma nova onda aí de vagas da lei da atração e da materialização e da atração. Quando se as pessoas percebessem que é tão simples quanto construir o caráter, construção do caráter de eu tenho valores morais, tenho valores éticos e pratico o bem, paz e o amor, e depois perceber o impacto das emoções, perceber o impacto das ações, perceber o impacto dos pensamentos. Só aí já é meio caminho andado. Claro que depois há toda uma jornada e o Pranic Healing, a cura prânica, guia-nos muito, muito numa vertente muito prática de uma data de teorias que a gente vê por aí que só roçam aquilo que todo mundo anda à procura, né?
Não haveria esse sucesso destas leis da atração que só roçam, literalmente, não é? E esta percepção de que o que eu penso vai... olha, uma emoção é como uma pedra no sapato. Eu posso pegar, não perceber que tem aquela pedrinha no sapato e aos poucos, ao longo dos anos, aquilo vai roendo a minha saúde, vai roendo os meus pensamentos, vai moldando toda a forma como eu reajo e a nível do corpo também. A nível do corpo também. Olha, desculpa. Já agora, dentro disso, consegues nos dizer aqui de que forma é que estas emoções, principalmente as negativas, de que forma é que elas levam ao processo das doenças físicas, nomeadamente cancros, tumores e outras doenças? Como é que isso se processa? Olha, primeiro, quando eu explico isto, eu gosto de explicar também um processo que todo mundo viveu, que é a fisiologia da paixão. Olha, uma aula que a gente dá na Faculdade de Medicina, no primeiro ano da Faculdade de Medicina, e eu sempre adorei a fisiologia da paixão. Que é quando nós estamos apaixonados, quando nós estamos, né, principalmente naqueles fogos da adolescência, quando estamos apaixonados, todo mundo se lembra desta vivência. A voz muda. A pessoa que tinha borbulhas deixa de ter borbulhas. De repente o cabelo fica sempre perfeito. A pessoa dorme e acorda cheia de energia, mesmo que não acordasse antes. A pessoa está motivada, a pessoa é 10 vezes mais produtiva, a vida toda da pessoa transforma-se. É incrível, incrível, incrível. Parece que de repente flui, não é? Da mesma forma. E isto é uma emoção que equivale a algumas hormonas, mas é uma emoção. A pessoa está apaixonada. Desta emoção vêm várias hormonas. Destas hormonas, elas vão coordenar cada um dos órgãos. Umas hormonas vão trabalhar melhor a tiroide, vão trabalhar a minha atividade física, vão melhorar o meu sono, vão melhorar a minha disposição, vão melhorar o meu foco, vão melhorar a absorção dos nutrientes que eu tenho. Eu vou me sentir muito mais forte, com muito mais energia, com muito mais capacidade. Estamos a falar do momento que é super passageiro. Eu aprendi desde muito cedo que a fisiologia da E é uma paixão... energia positiva. E é uma energia positiva. Então, e o que é que acontece quando nós temos raiva, rancor, ódio, inveja, ciúmes? O que é que isso acontece? O que é que faz com o nosso organismo? Vamos trazer, por exemplo, uma pessoa que viveu uma situação muito, muito difícil e não consegue perdoar. Vamos trazer aqui uma pessoa que está em níveis muito elevados de stress no trabalho. Okay? Esta pessoa acorda muito cedo, dorme no emprego, né? Antes do emprego, chega muito cedo, não dorme como deve ser. No emprego tem níveis muito altos de stress, muito altos de adrenalina. Okay? O que é que vai acontecer? Estamos a falar de stress. Todo mundo fala de stress, uns falam de ansiedade, mas todo mundo vivencia stress, principalmente depois dos últimos anos em que as pessoas foram postas à prova a níveis de stress. O que é que vai acontecer? Para já, fisiologicamente, não vamos absorver os nutrientes como nós poderíamos estar a absorver os nutrientes. Okay? No modo de stress, o nosso intestino está no modo de luta ou fuga, então se eu estou pronta a lutar, eu não vou pegar para absorver nutrientes nenhums. Então, se a pessoa vive níveis de stress há mais de 5, 10 anos, esta pessoa vai ter osteoporose. Começa por aí. O cabelo desta pessoa vai cair. Porque não tem nutrientes. A pele da pessoa vai estar uma pele densa, uma pele com manchas, ok? Esta pessoa vai trazer porque o corpo está constantemente inflamado, vai trazer dentro do seu organismo uma data de bactérias que promovem mais ainda a doença. A imunidade desta pessoa vai, pum, para o chão, vai baixar logo, 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 logo. Então, o que é que vai acontecer? Esta pessoa, aos poucos, vai ficando cada vez mais doente. A imunidade baixa, as resistências baixam, o corpo vai sofrer. Mais tarde ou mais cedo, tem uma
Nós temos aqui mais 3 minutinhos. O tempo passa super rápido. Outra coisa que eu 3 minutinhos. antes disso, Ariana, o stress está diretamente relacionado à hipertensão. Está diretamente relacionado à hipertensão. E nós temos uma população de hipertensão, uma das coisas que mais gosto de melhorar e de reverter e ver é que a pessoa estava com níveis tensionais muito elevados. Eu melhoro o estilo de vida, põe a pessoa a dormir melhor, põe a pessoa a comer melhor, transformamos ali algumas coisas, põe a pessoa a observar as suas próprias emoções e esta pessoa aos poucos vai reduzindo a medicação da hipertensão. Isto é assim, incrível. E depois faço mais umas das crânicas, pá, é incrível, adoro. Eu queria que tu deixasses aqui, para todas as pessoas que estão a assistir e a ouvir, se elas quiserem continuar a falar contigo sobre estes temas, ou porque eu sei que tu regularmente dás lives, tu fazes mentoria, fazes uma série de coisas para ajudar a qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Pronto, as pessoas podem, né, quem ainda não me conhece, pode ir aqui em cima, né, ali onde está o Pranangola, clicar e seguir a minha página, carregar logo ali na estrelinha ou no sininho para ser notificado, porque efetivamente eu faço muitos programas de estilo de vida. Dou formações, dou cursos, dou lives. Quem quiser fazer consulta também pode pegar e mandar-me uma mensagem. E vai ser, esta mensagem neste momento agora vai ser, eu respondo imediatamente e depois dá para perguntar quando é que é o meu agendamento. Ou se a pessoa só quiser adquirir os chás, ela pode adquirir os chás e a gente faz a entrega. Eu consegui desenvolver 5 chás diferentes, então tem o chá antidepressivo, o chá calmante, o anti-inflamatório, que é o antioxidante, e os de limpeza de fígado e os de limpeza linfática. E que estes chás fazem aqui as suas maravilhas, cada um, e são fantásticos. Bem, Nádia, é assim, eu quero-te agradecer imenso do facto de teres aceito este convite, de teres aqui mais uma vez, conversares connosco, partilhares connosco a tua experiência de vida, a forma como tu, com muita dedicação, muito amor, entregas-te para ajudar todas as pessoas que te procuram, não é? Sempre à procura da cura do que é melhor. Sei que, pronto, agora desde que tornaste Pranic Healer pronto, e acabaste de falar que aconselhas as pessoas a fazerem esta formação, e já temos aqui uma para quem não sabe e quer fazer, tem dia 6 e 7 de maio já, temos o básico, depois temos o avançado em psicoterapia, portanto são todos muito bem-vindos, mas eu quero-te agradecer de todo o coração pelo ser que tu és, pelo facto de estar sempre à disposição para seres um instrumento divino, um instrumento de cura, e isso é algo muito, muito bonito. É um prazer ter no meu seio, no seio das minhas amizades e dos meus conhecimentos. Eu desejo-te assim, muito sucesso na tua vida profissional, na tua carreira e na continuação do despertar da consciência, do excelente trabalho que tu fazes para salvar vidas e para curar, não só tratar de doenças, mas para curar, ok? Então, com muito carinho, desejo uma boa noite e agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui presentes e assistiram. Uma excelente noite pronto, e isto nós vemos-nos por aqui e por além. Estamos sempre juntas. Muito obrigada. É um prazer, muito obrigada. E não precisam de ser médicos para fazer essa formação. Esta formação efetivamente abre a visão, abre as perspectivas, amplia a nossa forma de ver o mundo de uma forma tão clara e tão fantástica que totalmente recomendável.
Muito obrigada. Então, as pessoas que quiserem fazer mais ou saber mais sobre as formações do Pranic Healing ou das nossas atividades que fazemos, como, por exemplo, os retiros, como as terapias holísticas e como o coaching, são muito bem-vindos a consultar a nossa página, a nossa página também não só do Instagram, mas também o nosso website, em que tem mais informações. Nós estamos sempre aqui à disposição, nós estamos aqui para servir. Sintam-se muito bem-vindos e acolhidos no nosso meio e isto aqui é um até já. Tá, até Obrigada, já. Nádia. Até a Obrigada. próxima. Até a próxima a todos. Obrigada.